Olá pessoal, eu sou Eduardo Albuquerque, eu tenho 37 anos, sou carioca, nasci e fui criado na cidade do Rio de Janeiro e gravei esse vídeo para poder dividir com vocês as minhas opiniões sobre os planos de governo de Marcelo Freixo e Marcelo Crivella, que são os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro nesse próximo dia 30 de outubro. Eu reconheço que para você, assim como foi para mim, a decisão sobre que candidato escolher para votar no próximo dia 30 de outubro para prefeito do Rio de Janeiro em 2016 é uma decisão difícil. E com esse vídeo, e eu espero também com a leitura das propostas de governo dos dois candidatos, tomar uma decisão que você acredita que seja melhor para a cidade do Rio. Eu acho muito importante que você possa tomar uma decisão em qual candidato votar com base nas propostas e não em factóides e em notícias falsas que são veiculadas pela internet a todo momento. Por isso que eu tomei meu tempo de ler o plano de governo de ambos e eu encorajo que você faça o mesmo depois de assistir esse vídeo. E eu vou começar falando sobre o candidato Marcelo Freixo. Uma das primeiras coisas que saltam aos olhos quando você lê o programa de governo do Freixo é que ele pretende criar 28 órgãos públicos novos na cidade do Rio de Janeiro. E esses órgãos são, vou ler para vocês, secretarias, subsecretarias, conselhos, coordenadorias, comissões, incubadora pública, banco público, empresa pública e até uma agência pública de notícias municipal e um canal de televisão municipal. Haja imposto para sustentar o que seria uma prefeitura desse tamanho com a criação desses 28 órgãos públicos extras. No momento que a gente discute a diminuição do tamanho do Estado, o uso racional e responsável dos impostos dos cidadãos, o pessoal propõe na direção contrária, criando mais empresas, criando mais cargos públicos, criando mais burocracia pública, que, ao meu entendimento, não é o ideal para uma administração moderna. Dentre esses 28 órgãos públicos, encontra-se a empresa municipal de ônibus que Freixo quer criar para gerir a operação da frota de ônibus municipais do Rio de Janeiro. Na visão do pessoal, o transporte de passageiros municipal de ônibus tem que ser estatizado e essa empresa deter frota própria, no início, segundo o plano de governo dele, arrendando, alugando ônibus de empresas privadas, mas ao longo do mandato dele ele pretende comprar ônibus com dinheiro público e esses ônibus passarem a ser propriedade da prefeitura e serem utilizados na prestação do serviço de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Ninguém pode negar que a qualidade do serviço prestado pelas empresas privadas de ônibus do Rio está muito aquém do ideal. O problema aqui está na solução que o Freixo está propondo, que é estatizar o sistema, ou seja, trazer para a prefeitura a obrigação de operar uma frota de ônibus cujo know-how a prefeitura não tem nenhum. O que deveria ser feito nesse caso é manter o sistema na mão da iniciativa privada e exigir contrapartidas de qualidade e multando quando você acreditar que ele não está atingindo os objetivos de qualidade, ou seja, ter regras muito claras e você aplicar essas regras, para que o usuário possa ter o seu dinheiro de impostos mais bem utilizado e também um serviço de qualidade. Outro ponto bastante polêmico da proposta do Freixo, já que a prefeitura administra as escolas do ensino fundamental, tem a ver com aquela questão da escola com o partido. Eu vou ler o que está escrito aqui no programa dele. Abre aspas. O programa visa garantir a autonomia pedagógica aos professores, valorizando os projetos políticos pedagógicos elaborados por cada unidade escolar. Ou seja, Freixo quer dar liberdade para que cada escola possa adotar as visões políticas que acredita serem as mais adequadas e repassar essas posições políticas no ensinamento aos alunos. No meu entendimento, isso está completamente equivocado. O que deveria ser feito é que ou você isenta o conteúdo que é passado aos alunos de qualquer viés político, ou você obrigatoriamente apresenta todos os pontos de vista sobre um determinado tema. Você dá uma liberdade política para que apenas um tipo de ideal seja repassado aos alunos é muito triste. Você acaba doutrinando esses alunos para acreditarem num ponto de vista A ou B, que não é algo democraticamente correto no meu ponto de vista. O último ponto que eu queria destacar sobre o programa de governo do Freixo é que ele diz que ele vai extinguir a política atual de remoções forçadas, segundo as palavras dele. O único problema aqui é que, em contrapartida, você acaba incentivando novas ocupações irregulares de espaço público até privado. O que o governo deveria estar preocupado, e aí talvez em parceria com o governo do Estado, era em criar novas moradias com juros subsidiados e um sistema de transporte que atenda a uma população que mora longe do centro, para que essas pessoas possam efetivamente continuar, sim, sendo retiradas de locais ilegais, de locais de risco, e possam ser reassentadas em locais mais dignos, com juros subsidiados e acesso a um bom transporte público para chegarem aos seus trabalhos e aos seus compromissos pessoais. Só que isso é um programa que vai demorar muito tempo para ser feito. Não é um programa de governo simples, é um programa de longo prazo
e que é um programa que não é demagogo. O Crivella, ao contrário do Freixo, que por sua vez disse que iria criar 28 novos órgãos públicos, ele quer diminuir a quantidade de secretarias que ele diz que são 29 para apenas 15. Isso é muito positivo, enxuga a máquina pública e diminui os gastos públicos desnecessários. O problema é que essa proposta parece que foi lembrada por alguém no final, colocada lá no finzinho do plano de governo dele, solta, sem nenhum link, sem nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tópico que falasse um pouco mais sobre responsabilidade fiscal do município. Outro ponto da proposta de Crivella, que é um pouco populista, diz respeito à redução da quantidade de radares de trânsito que o candidato promete. No meu entendimento, ele deveria ter tomado a decisão oposta, já que ele precisa garantir o pleno respeito absoluto às leis de trânsito e combater a baderna do trânsito. Esse, no meu entendimento, é uma proposta um pouco populista, porque vai de encontro a quem está querendo somente usufruir dos ônus e não ter responsabilidade sobre dirigir de forma responsável no trânsito. Eu espero que, caso seja eleito, ele possa revisar esse posicionamento dele por uma defesa de um trânsito mais responsável na cidade do Rio. Crivella também não toca em nenhum momento especificamente com relação à valorização dos direitos humanos. Toda a proposta do PSOL, nas 68 páginas de texto do PSOL, fica muito clara a preocupação do candidato Freixo com relação ao respeito de minorias, ao respeito à ideologia de gênero e ao respeito de todas as escolhas pessoais das pessoas. O Crivella não toca nesse ponto em nenhum momento. Evidentemente que ele não diz ser contra nenhum tipo de promoção de política de igualdade racial, de gênero, etc. Mas ele também não diz que tipo de proposta que ele teria para poder promover uma sociedade mais igualitária. Crivella também deixa entender que pretende legalizar o Uber na cidade, porque, apesar de ele não dizer isso de forma clara, ele diz que os impostos arrecadados pelo Uber e serviços similares sejam aplicados na modernização da frota de táxi e que fiquem à disposição da Prefeitura do Rio, em vez de irem para a sede do Uber em outra cidade. Então, isso também é um ponto muito positivo. O Crivella também diz que vai manter as OSS da área de saúde na mão das empresas particulares, empresas privadas, não sem antes fazer uma auditoria de gastos, porque, como todos sabem, também existem muitas acusações de falta de transparência desses processos seletivos dessas empresas. Crivella também entende que a Guarda Municipal deve ser armada com armas não letais e integrar o serviço da Guarda junto com as forças de segurança do Estado. Isso, por sua vez, é muito diferente do que o Freixo propõe, que a Guarda Municipal não tenha de forma alguma nenhum tipo de arma à sua disposição e que a Guarda, no sentido de que defende o Freixo, vai somente cuidar de pequenos delitos na cidade. Muitas das propostas de melhoria de Crivella, elas vêm acompanhadas de soluções de orçamento para essas propostas, como parcerias público-privadas e terceirização de serviços. Isso é positivo porque não ataca os cofres do município. A gente pode citar aí a despoluição das baías da Zona Oeste, a criação de estacionamentos subterrâneos do BRT e programas de incentivo ao emprego, onde ele propõe que sejam feitas parcerias com o Sistema S. Muito obrigado pela sua atenção, espero ter ajudado você a conhecer um pouco mais das propostas dos candidatos. E que se você gostou desse vídeo, você também compartilhe com seus amigos para que a gente possa espalhar essa mensagem e as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre o que cada um dos dois Marcelos está propondo para o próximo dia 30 de outubro, vocês poderem todos fazer a melhor escolha para a cidade do Rio de Janeiro. Um grande abraço e até a próxima. Eu sou Eduardo Albuquerque.